Olá, meu nome é Flávia, esse é o canal Sacerdotisa Centurion e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Muitas pessoas sentem desejo de fazer essa oração, acabam não fazendo por achar que ela é muito longa, por achar que é uma prece confusa, ou não tem disciplina para fazer durante todos os dias, ou começa a fazer e depois para, ou não faz da maneira mais adequada, ou se faz, acaba relatando depois que não teve os efeitos desejados, que não sentiu as liberações que esperava ter no próprio campo, que escuta muitos relatos de liberações muito profundas, de quebras de magia, de quebras de pactos, maldições familiares e etc., mas que na sua própria vida nada aconteceu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai navegar um pouquinho em cima de cada um dos trechos da oração para a gente poder refletir de uma forma mais profunda a respeito do que ela fala. E também eu vou trazer para vocês mais para o final do vídeo uma ritualização sobre a melhor forma de estar executando ela, para que você consiga, por meio de vários elementos que nós vamos envolver juntamente com a prece, potencializar o efeito dela, para que você consiga obter o máximo de benefícios dessa prece. Vamos lá? Passando aqui um pouquinho pelo primeiro trecho da prece, a gente vai ler trecho por trecho e a gente vai refletir um pouquinho sobre as mensagens que essa prece traz e os campos que ela abre e que ela vai estar trabalhando em você durante o momento da realização. Então a gente tem aqui o primeiro trecho da prece, né? Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com essa cura. Então aqui a gente solicita ao Cristo para que os nossos medos sejam acalmados, e esses medos, eles envolvem um pedido atemporal. O que seria isso, né? Então assim, primeiramente o medo de iniciar a prece, um medo que possa ocorrer por conta de pensamentos ou de circunstâncias que possam surgir durante a execução da prece, porque ela mexe em muitos campos espirituais, então podem abrir muitos aspectos mentais, energéticos, sutis e não tão sutis durante o período que você estiver fazendo, e isso é muito importante e pode gerar medo. Às vezes a pessoa pode querer interromper a prece e não conseguir finalizar, bem como medos que possam surgir após o término, devido às liberações que ela realiza. Também esse trecho ele solicita para que seja apagado todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com essa cura. O processo de 21 dias, ele provoca realmente uma cura muito profunda, de diversos níveis que a gente vai mencionar durante a prece. E esses mecanismos de controle externo, eles podem ocorrer de diversas maneiras. Podem ocorrer de maneira sutis, então, por exemplo, se você tem algum inimigo espiritual, um obsessor ou uma energia externa que deseja impedir que essas liberações, quebras de contrato ou quebras de maldições ocorram no seu campo, provavelmente ele vai tentar impedir você de concluir esse processo. E esse impedimento ele pode acontecer através de compromissos de trabalho, utilizando pessoas ao seu redor para provocar interrupções, surgirem compromissos, acidentes, N coisas para que você não consiga concluir o processo. Então é muito importante que antes de você iniciar os 21 dias, você crie um propósito dentro de você, já estando ciente que ataques podem ocorrer sim, e que você está ali criando um compromisso de iniciar e de terminar. Iniciar e terminar envolve um planejamento. Então você tem que escolher ali dentro do seu dia qual que é o melhor horário para você fazer. Um horário, às vezes, de repente, levantar um pouquinho mais cedo, ou fazer no momento que você for dormir, no momento que a sua casa estiver mais tranquila, que você possa evitar interrupções, seja por telefone, ou seja por seus familiares, ou que os seus filhos já estejam dormindo. Tentar se planejar dentro do possível para que você consiga manter essa constância e que esse processo se efetive do início até o fim. Então, seguindo aqui para o segundo trecho, eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Então, aqui você pede para o eu superior para que gere uma proteção ao seu redor
e que esse canal crístico que seja estabelecido, ele limpe os seus canais para que você possa criar um fluxo entre você, a sua energia pessoal e a energia crística, para que ela possa fluir de cima para baixo, de baixo para cima, e que isso gere uma comunicação, uma limpeza e uma liberação nos diversos canais energéticos do seu corpo. E aqui você afirma que não se poderá fazer um outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Então aqui, além de pedir para o seu eu superior para que feche o seu corpo para energias externas e você crie um canal de comunicação crística imediata e protegida, nenhum outro uso poderá ser feito desse canal. Então assim, obsessores, outros seres, vampiros energéticos não se utilizarão desse canal de energia. Você vai receber energias, você vai doar energias, você vai expandir energias, você vai limpar energias, e todas essas energias elas estarão protegidas e guardadas pela luz crística e pelo seu eu superior. Então aqui você está decretando que seja dessa forma e você tem autoridade para fazer isso. É muito importante que você compreenda que você tem essa autoridade. No segundo trecho da prece, agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Então aqui você está pedindo interferência do Arcanjo Miguel para que ele esteja protegendo a sua experiência, para que você esteja totalmente guardado. Então assim, muitas lembranças podem vir à tona, podem vir flashes de outras vidas, muitas circunstâncias podem se abrir no seu dia a dia, gerando algum tipo de abalo emocional, até mesmo alguma desestruturação pode acontecer. Então é muito importante que você conte com as forças celestes para que você tenha amparo e estrutura para poder fazer as liberações que são necessárias. Seguindo a prece, agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro do meu campo. Dentro do nosso campo existem, dentro da normalidade, muitas coisas que não são de natureza crística. Nossos pensamentos, nossas energias, as energias que a gente troca com as pessoas, com os lugares, memórias, até assim as nossas atitudes, hábitos. Então, assim, existem pessoas que logicamente estão num nível assim mais elevado, que tem uma consciência espiritual, que tem um cuidado mais assíduo com a sua própria energia, com aquilo que ela se alimenta energeticamente, seja por todos os canais de percepção, pelos seus ouvidos, pela sua mente, sua boca, seus olhos, né, sua pele. Tudo é alimento, né, dentro dessa matéria. Então a gente pede aqui para que seja removido todo tipo de energia ou todo tipo de estrutura que esteja dentro do nosso campo e que não esteja perfeitamente alinhada com a luz divina. Então nesse momento a gente pede uma limpeza espiritual, a gente pede espiritualmente um banho de sal grosso, né, de São Miguel Arcanjo aqui, para que ele vá iniciando essa limpeza pouco a pouco e a gente consiga dar um primeiro passo dentro das afirmações que essa prece traz. Aqui na sequência, segue um novo apelo. Agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais, dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. E uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada do Cristo. Esse campo de energia original é o seu próprio campo original. Então você pede aqui a limpeza de parasitas, de energias, de armas espirituais, chips, implantes, memórias, até mesmo de crenças limitantes, que são os dispositivos de limitação autoimpostos. A gente se autoimpõe muitas limitações através dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, das nossas crenças, traumas, da nossa própria educação familiar. Então aqui está sendo solicitado uma limpeza de todos esses dispositivos, porque eles não fazem parte da estrutura da sua alma, eles são externos. Então, se eles estão gerando algum tipo de atrapalho na sua vida, para que você siga um caminho de energia, de ascensão, de limpeza espiritual,
de prosperidade, de desenvolvimento de mais amor, de receber mais abundância na sua existência, de você ter bons relacionamentos, etc. Se tiver ocorrendo qualquer tipo de limitação através de mecanismos externos, aqui nesse momento está sendo solicitado aos mestres ascensionados, com o amparo de São Miguel, para que sejam feitas essas liberações e essas limpezas. Então é muito importante que nesse momento você fale cada um dos mecanismos de forma pausada, com uma entonação firme e trazendo autoridade para a sua voz, decretando que seja feita essa limpeza no seu campo, tá? Então aqui, seguindo a oração, você vai afirmar na sequência por 7 vezes a afirmação eu sou livre. Então você vai dizer eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu recomendo fortemente que você afirme de verdade, com os olhos fechados, afirmando que você realmente é livre. Toque no seu peito e diga eu sou livre, eu sou livre. Você tem que acreditar no que você está afirmando, você tem que trazer essa energia de liberdade para dentro de você. Você tem que ter autoridade em cima do seu campo espiritual. O Cristo nos deu autoridade para que a gente possa expulsar todo o maligno do nosso campo de energia. Então é preciso que você ancore, que você tome posse dessa autoridade e que você decrete isso para você mesmo. E a partir desse momento você vai estar trazendo mais liberdade de todos esses mecanismos para o seu campo. Aqui na próxima estrofe, uma liberação de contratos, de pactos. Então é muito importante que você também afirme tudo isso com muita autoridade, com muita verdade, independente se você se recorda do momento que você realizou esses pactos e esses tratos. Eles podem ter ocorrido de diversas formas, até mesmo conscientes, inconscientes e em outras existências. Depois eu vou trazer para vocês um pouquinho mais a respeito desse aspecto, né? Mas aqui, seguindo com a oração, você vai afirmar eu, o ser conhecido como, e daí vai ter um espaço para você dizer o seu nome de batismo. É muito importante que você diga o seu nome de batismo. Então, se você tiver o nome de casada, então você vai dizer o nome que seus pais te deram, o nome pelo qual você se afirmou nesse planeta logo que você encarnou. Então você vai dizer o seu nome inteiro, eu ser conhecido como, barará, nessa encarnação particular. Então você está informando a espiritualidade que nessa encarnação em particular você é o ser conhecido através deste nome que seus pais te deram, né? Por esse meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associação que já não servem mais ao meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Então, independente dos acordos e contratos que você tiver, aqui está sendo revogado apenas aqueles que já não servem mais ao seu bem mais elevado. Então, se você tem um compromisso espiritual com uma luz divina que te acompanha, esse compromisso não vai ser revogado. Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso. O que vai ser limpo do seu campo são outros acordos. Então, de repente, numa outra existência, você precisava pagar uma dívida e você fez um pedido para uma determinada entidade que te auxiliasse a conseguir o dinheiro para pagar aquela situação. Ou então você, de repente, fez um trabalho, acendeu uma vela para trazer uma pessoa de volta para sua vida. Ou então, de repente, você fez alguma coisa para gerar um mal para alguém que te prejudicou no seu trabalho. Fez isso tudo em outra existência. Ou então você fez até mesmo um voto de pobreza. Ou então você fez uma promessa de amar para sempre uma pessoa que é tóxica ou nociva na sua vida. Então, assim, existem muitos compromissos de fidelidade que a gente faz, até mesmo numa cerimônia de casamento a gente faz muitos compromissos de fidelidade e depois aquilo lá se revela não mais contribuindo ao seu bem mais elevado, conforme a pessoa que você se encontra. Então, existem inúmeros compromissos que a gente assume e que depois de um tempo, a luz entende que a gente já está livre daqueles compromissos e que a gente precisa seguir adiante para a gente poder dar um novo passo diante do nosso processo evolutivo, para a gente poder deixar algumas coisas para trás. E alguns desses compromissos, muitas vezes, eles são assumidos em nome de uma gratidão, em nome de algo que foi feito por você em algum momento que você precisava muito. Como uma forma de gratidão, você acaba se colocando numa condição de escravo de uma promessa. É super importante que você cumpra aquilo que é necessário na medida do que é necessário,
mas que aquele contrato, aquele compromisso, ele não se torne um fardo e nem nada que atrapalhe o seu processo evolutivo. Então, assim, se esse compromisso que você assume com alguém seja totalmente envolvido em amor, em felicidade, em alegria, que seja nutritivo para todas as partes, que você realize ele com alegria e com contentamento dentro do seu coração, que aquilo te nutre, te gera propósito na sua vida, segue adiante. Mas isso você está entregando tudo que você afirmou desde o momento que você foi criado pelo divino e nasceu como centelha no universo e sofreu todas as suas encarnações. Nesse momento você está entregando todos os seus votos, acordos, contratos, compromissos nas mãos do divino e falando, filtra para mim. Tipo assim, dá um visto aqui no que eu devo continuar e o que eu não devo. Então aqui você revoga e renuncia a cada um dos compromissos de fidelidade, acordos e contratos, promessas, N coisas que já não servem mais ao seu bem mais elevado. É um momento de libertação espiritual. E você continua afirmando, eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas a esses contratos, organizações e associações às que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Esse ponto, ele é muito importante, porque muitas vezes você assume compromissos espirituais com seres ou entidades ou outras pessoas que já viveram com você em algum momento e às vezes você encarna. E aquele compromisso continua ali reverberando no seu campo e às vezes a pessoa com a qual você assumiu aquele compromisso não encarnou. E ela resolve ficar ali vivendo do seu lado, te obsediando e te cobrando daquele compromisso, entendeu? Então assim, isso acontece às vezes até mesmo em relações de pai e filho, em relações maritais. E você se casou com uma pessoa, essa pessoa faleceu, e daí você jurou amor eterno, que você nunca mais teria ninguém, e aquela pessoa desencarna e continua morando dentro da sua casa e você realmente nunca mais vai ter ninguém. Porque existe um compromisso, existe uma dívida ali com aquele ser e você vai ficar ali sozinho, independente das circunstâncias, cumprindo aquela promessa. Isso fora outros acordos e contratos que a gente faz para obter inúmeros benefícios, até mesmo, de repente, fazer uma promessa para um determinado ser, seja ele qual for, que se você for curado de algum tipo de doença, você vai pagar isso de uma X forma. E mesmo que você cumpra, às vezes existe ainda uma cobrança, um compromisso ali de continuar a serviço. Então aqui você ordena para que todas essas entidades que estão ligadas com esses acordos e contratos, promessas e etc., que elas liberem o seu campo, que elas deixem você seguir adiante. Aquilo já está quitado e que essas energias elas sejam liberadas, que você renuncia e que você peça para que elas desistam de ficar te cobrando e de ficar ali no seu campo, gerando algum tipo de atrapalho na sua vida. E para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos, energias semeadas que não honram a Deus. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e retroativamente e assim seja. Então aqui, o que é o Sagrado Espírito Shekinah? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não dá pra gente aprofundar muito nesse momento, porque Shekinah é a glória de Deus que ninguém viu. Então é uma luz divina emanada pelo Divino Criador, é a suprema expressão de todas as virtudes da bondade, da suprema justiça, da onipresença, da luz divina e da graça. Então você está pedindo aqui, apelando a esse Sagrado Espírito da graça divina, que traz todas as emanações sagradas para esse plano, que ela testemunhe a dissolução desse contrato. Então, assim, a nossa centelha vem da glória divina. Então, ela pede, a gente meio que está pedindo, assim, a liberação da nossa mãe de alma suprema. A Shekinah, ela não é uma mulher, ela não é um espírito, ela não é um ser, ela é a glória de Deus. Então, a gente pede para que essa luz seja testemunha
da liberação que está sendo solicitada e que o Espírito Santo, que também é parte de Deus, que também é a expressão de Deus, assim como Jesus Cristo, testemunhe essa liberação juntamente. Que seja apartado de você, liberado de você. Tudo que foi feito de aliança em algum momento da sua existência com qualquer ser ou qualquer informação ou qualquer situação que sejam circunstâncias que não honram a Deus como Supremo. Então, assim, isso é muito profundo, isso é muito lindo, isso é uma rendição total à luz, que você entrega o seu espírito totalmente a Deus para que Ele restaure e resete o seu organismo, o seu espírito, todos os seus corpos espirituais, as suas memórias, as suas existências, tudo seja realmente limpo, como as vestes do Cordeiro, branquíssimas, limpas, alvas. Solicita a divina luz para que isso te seja proporcionado. Agora volto a garantir minha aliança com Deus, através do domínio do Cristo, e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde esse momento e em diante e em retroativo. Muito se fala sobre reconhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Como o nosso caminho, verdade e vida nessa existência, o caminho que a gente tem para se chegar ao Pai, para retornar à casa do Pai. Então aqui a gente coloca uma reafirmação, uma renovação dos nossos votos de aliança espiritual com a luz do Cristo na nossa existência. Então aqui você volta a garantir a sua aliança com Deus através do domínio do Cristo na sua vida, colocando os passos do Cristo como seu caminho, para que você possa trilhar e dedicar tudo na sua vida, tudo que você faz a essa luz, para que todos os campos, todas as áreas da sua vida sejam banhadas pela luz divina. O seu trabalho, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, com seus amigos, a sua alimentação, o teto que você vive, todas as circunstâncias pelas quais você passa, as pessoas que cruzam o seu caminho solicitando uma ajuda, tudo é entregue aqui nesse momento e você passa a dedicar a essa luz tudo que você vai fazer durante toda a sua vida, o seu dia a dia, o amor que você vai entregar nas suas atividades, entregando o seu melhor a cada dia, para cada circunstância que surgir, e retornando à prece, dizendo que, mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Então aqui endossa ainda mais tudo que eu disse a respeito de a gente dedicar o nosso melhor a essa vibração divina, para que ela permeie e traga todas as bênçãos dos céus para cada uma das áreas da nossa vida. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Dedicar o seu ser à sua própria maestria e ao caminho da ascensão é uma coisa muito profunda. Nem sempre, durante a nossa existência, nós somos pilotos do nosso avião. Muitas vezes você está deixando outras pessoas pilotarem a sua vida. Um pai, uma mãe, um relacionamento que você tem, um grupo de amigos, você procura ali se adaptar aos hábitos, às crenças, o que a pessoa afirma que é bom ou que não é para sua vida, que você deve fazer ou que você não deve. E você, ao invés de fazer as suas próprias escolhas, e as escolhas que vão te proporcionar um caminho de ascensão, de evolução, de você conseguir atingir o máximo que é possível dentro da sua integração emocional, da sua qualidade de vida, de você ver a sua vida com mais clareza, você ter maior compreensão da sua existência, dos seus sentimentos, de tudo que envolve, de todos os aspectos, né, que envolvem a estrutura do seu ser, você ter a maestria sobre isso. Inclusive, muito principalmente, todas as influências espirituais que você sofre estarem debaixo da sua maestria. Quais são os seres que você vai louvar? Quais são os seres que você vai se dedicar? Quais são os seres que você vai acender uma vela no seu altar? Quais são as canções de louvor que você vai cantar? Tudo isso precisa estar muito consciente dentro de você entendendo perfeitamente para que tipo de egrégora você está
entregando as suas energias e se aquilo está te proporcionando um caminho de ascensão, independente da sua crença, independente da sua religião. É muito importante que você esteja assim muito firmado com os dois pés ali em relação às energias que você louva, que você entrega ao domínio da sua vida espiritual, que você vai permitir que conduza os seus caminhos espirituais. Para onde essas energias estão te levando? Muitas vezes nós não temos maestria sobre a nossa própria vida e muitas vezes a nossa vida não está seguindo um caminho de ascensão. Então esse é um momento assim de pausa mesmo para você refletir. Se você tem uma constância espiritual, uma rotina, uma dedicação a uma certa energia, se você tem ali seres com os quais você se comunica, que você louva, que você entrega a sua vida, que você entende que eles são a sua proteção e que você pode contar com eles e que eles querem o seu bem, a sua ascensão e que você também está buscando a sua ascensão através dos seus estudos espirituais, do seu autoconhecimento, da sua rotina de preces, da sua rotina de proteção energética, da forma como você se cuida espiritualmente. Então é super importante você ter essa compreensão se você está realmente pilotando o seu próprio avião espiritual, se você está guiando a sua vida espiritual de acordo com a sua consciência e de acordo com onde você deseja chegar espiritualmente, né? Aonde você se vê daqui a alguns anos espiritualmente falando, como um ser mais evoluído, de que maneira você gostaria de estar, que você quer que esteja a sua conexão com o divino, a sua energia. É sempre importante afirmar isso, para que você nunca se esqueça que a responsabilidade espiritual de tudo que você faz e de tudo que você realiza, independente do tipo de comando espiritual que você tem, a responsabilidade ela é sua, independente do que você fizer. Não tem como depois você chegar ali diante da luz divina e falar eu fiz isso porque fulano me pediu, porque não tem como, né? A responsabilidade ela é sua. Então é importante que você tome essa maestria, porque na hora do vamos ver é você e papai conversando ali tete a tete. Sua evolução você não pode terceirizar, em hipótese nenhuma. Você pode ter seus guias, seus mentores, pessoas que te auxiliam, que te conduzem, que te intuem, que te sugerem livros, que te sugerem músicas, textos, que te induzem ali dentro de um caminho, mas assim, o filtro é você quem faz, as escolhas é você quem faz, onde você vai frequentar, para quem que você vai entregar, aquilo que você vai adotar como rotina, né? Então, pode soar até um pouco repetitivo, mas é muito importante, reforço, para que você não se esqueça, realmente. Daí, havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que faça mudanças em minha vida, para acomodar essa nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Que nesse momento, autorizando ao Cristo, você autoriza ao Cristo que faça transformações na sua vida, para que todas essas mudanças que são necessárias possam acontecer. A espiritualidade de luz respeita muito o nosso livre-arbítrio. Se você não autorizar a luz a mexer no seu campo, a mexer no seu dia a dia, a interferir no seu trabalho, a interferir nas suas relações, a interferir nas suas amizades, muito dificilmente você vai conseguir fazer mudanças significativas com a sua própria força de vontade. E às vezes, a sua força de vontade, ela quer justamente levar você para o lugar onde você não deve. Quantas vezes na sua vida você não quis de todo o seu coração um negócio que ia levar você pro buraco? Eu, inúmeras vezes, já teve vezes de eu pedir diante do meu altar, pelo amor de Deus, para Deus me ajudar a entrar numa empresa, porque eu queria muito um emprego. E daí quando eu entro eu não consigo ficar 30 dias, porque aquilo lá é um inferno, entendeu? Então assim, muitas vezes a gente pede muito para Deus nas nossas preces, a gente deseja do fundo do nosso coração coisas que vão levar a gente pro buraco. Então assim, é super importante que você tenha consciência que a gente ainda tem essas matrizes de não ter perfeita ciência, perfeita noção de tudo que faz bem e de tudo que faz mal pra gente, né? A gente é mais guiado pelos nossos desejos, pelo nosso coração, pelas nossas faltas, né? E pelas nossas necessidades do que necessariamente pelo bem supremo. Então, muitas vezes vai ser necessário, aqui como nessa prece, você entregar, né, ao Cristo o comando
de muitas coisas na sua vida. Então aqui você passa a autorização ao Cristo e ao seu eu superior para que faça as mudanças necessárias na sua vida para acomodar essa nova dedicação a Ele. Então, se precisar tirar uma amizade da sua vida para acomodar essa nova dedicação a Ele, você está falando ao Cristo que você autoriza que sejam feitas essas mudanças. Se precisar tirar você de um emprego para acomodar isso, Ele vai tirar. Se precisar, de repente, te afastar da sua família, ou se de repente precisar te afastar de um relacionamento, ou de repente precisar te aproximar de um relacionamento, porque aquela pessoa vai contribuir de alguma maneira muito positiva para você nesse processo. Então, assim, você está dando todas essas autorizações para que sejam feitas as movimentações que vão te auxiliar a seguir em frente, a seguir adiante, realizando as melhores escolhas e te aproximando ainda mais dessa luz. Nem sempre o que você pedir de ruim para você vai ser atendido. Tanto que a gente faz inúmeras preces e dá com a cara na porta. Porque assim, a luz divina sabe o que é bom pra gente, o que não é, o que tá no nosso caminho, o que não tá. Mas assim, ainda assim, a gente se perpetua em muitas circunstâncias que não são boas, baseados e assim, em diversos sentimentos assim que ainda não estão completamente maduros dentro da gente por uma falta de visão de futuro, né? De uma falta de desejo verdadeiro, da onde a gente quer estar espiritualmente na nossa vida, de perspectiva. A gente não tem noção do nosso potencial diante da luz, né? Então Deus sabe qual que é o seu melhor, qual que é a sua melhor versão. E Deus sabe quais são todos os elementos no seu dia a dia, todas as pessoas e todas as circunstâncias que atrapalham e que te atrasam de chegar nesse lugar, e ela vai remover essas pessoas da sua vida, ela vai remover essas circunstâncias da sua vida, entendeu? Então assim, é muito importante que você entregue a autorização ao Cristo e fale assim, vai lá, manda bala, faça algo por mim, né? Faça boas escolhas por mim, que muitas vezes a gente não sabe escolher, mas o Pai sabe escolher pela gente. Então a gente pede aqui, entrega um pouco desse comando para que seja feita a melhor guiança, né? Seguindo aqui para as próximas estrofes. Ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde eu tenha estado, experiências das quais eu tenha participado, e todos os seres que necessitam dessa cura, sejam conhecidos e desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Olha só, essa eu vou ter que ler novamente, né? Então assim, ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido. Todos os seres contidos no universo cósmico que existe dentro da mente de Deus. Olha quanta luz habita nessa frase, né? Já parou para pensar que às vezes a sua existência material nem existe, que você é só um pensamento do Criador? Olha só que interessante. Então tudo existe dentro da mente do Ser Supremo, né? Então todos os lugares onde você já esteve, experiências das quais você já participou e todos os seres que precisam ser curados em decorrência da interação com essas experiências, sejam conhecidos seus, sejam desconhecidos, sejam de outras vidas, não importa a circunstância. Agora, nesse momento, você cura e perdoa. Aqui, existem muitas circunstâncias envolvidas. Então, assim, experiências das quais você tenha participado podem ter sido inúmeras experiências. Pode ter sido, assim, uma experiência que você desejou mal para uma pessoa. Pode ter sido uma experiência que alguém fez muito mal para você. Entendeu? Podem ser mágoas muito profundas que você carrega. Lugares onde você esteve, pessoas com as quais você interagiu, palavras que foram ditas, maldições que foram jogadas sobre você, maldições que você jogou. Então, assim, N circunstâncias, é muito importante. Aqui você não precisa nem se preocupar em refletir sobre essas situações que possam ter acontecido na sua existência atual ou que possam ter acontecido em outras existências, né? Mas acho que o mais importante aqui é você afirmar de todo o coração que, independente de aonde você botou o seu pé, e com quem você interagiu, e o que você fez, e o que você recebeu que te fizeram, nesse momento, assim, dentro da sua possibilidade, você tá ali curando e perdoando e liberando
todas essas correntes que estão ali de alguma maneira presas no seu calcanhar espiritual, impedindo você de alcançar mais luz na sua vida. Então assim, aqui no próximo trecho, a prece diz: eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya, a Saint Germain, para que ajudem e testemunhem essa cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. E o mais importante, eu me perdoo a mim mesma por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas, minha encarnação atual e o meu eu superior. Então aqui é um Ho'oponopono, uma liberação coletiva de todas as vias possíveis para que essa liberação ocorra, pedindo assim toda a luz dos seres divinos, dos mestres ascensionados, da luz divina, para que esse processo seja não só dito da boca para fora, mas que haja uma movimentação energética no campo. Aqui você está constelando um pedido de perdão a todas as pessoas que você gerou mal durante toda a sua existência, e você também está perdoando as pessoas que te fizeram mal durante toda a sua existência, e perdoando e gerando toda essa energia de libertação para todas as suas vidas passadas, atual, vidas simultâneas e etc. Não importa em qual tempo, espaço, em qual momento, desde que você foi criado até agora, para que tudo seja liberado, para que não hajam mais compromissos de dívidas kármicas. Aqui você vai se libertar de um karma? Muito provavelmente não, entendeu? Mas só de você criar esse movimento energético de liberação espiritual, e isso, assim, que isso seja assim de todo o seu coração, assim, realmente, pode ter certeza que a forma como você vai quitar essas dívidas espiritualmente, seja no momento atual ou em momento futuro, vai ser imensamente aliviada. É um momento muito importante que você vai fazer essas afirmações e sinta profundamente cada palavra que está sendo dita, se recorde de palavras que você se arrependeu de dizer, de ações que você teve que você se arrependeu de ter, de coisas muito dolorosas que fizeram para você, e por mais difícil que seja para você perdoar, afirma que você está perdoando, afirma que você está soltando. Assim, tudo que é criado no universo é criado por meio do verbo. Quando você afirma aquilo em voz alta, que você está soltando aquilo, um passo dentro de você já foi movimentado para que aquilo genuinamente aconteça em algum momento. Você pode ter certeza. Agora, eu imagino dores terríveis que você tenha passado durante a sua existência, que sejam muito difíceis de soltar, muito difíceis de soltar. E que às vezes isso está emperrando a sua vida de uma maneira aterrorizante. Às vezes você está cocriando dores terríveis em diversos campos da sua vida por conta desses rancores. Então, assim, começa aqui devagarzinho, liberando de alguma maneira, assim, dentro da sua limitação, afirmando que isso já está sendo liberado, que isso já está sendo perdoado, que isso já está sendo solto da sua existência. Nem sempre numa primeira rodada ali dos 21 dias você vai conseguir a libertação completa, mas pode ter certeza que você não vai terminar esse ciclo de preces da mesma forma como você começou, e que alguma coisinha ali dentro do seu sistema você vai conseguir liberar, não tenha dúvida. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Então, assim, se existiam cordões de amor,
de mágoa, de dependência emocional, de dívidas kármicas. Aqui você está solicitando auxílio espiritual para que seja feita essa limpeza e que esses dispositivos implantados, energias semeadas, sejam removidos, sejam limpos. Energias semeadas podem ser energias que você cultiva através do seu pensamento de raiva, de ódio e todas as outras energias que elas são filhotes dessas energias, né? Então, se você de repente tem uma raiva de alguém por qualquer circunstância, aquela raiva vai gerar uma série de outras emoções na sua vida. Baixa autoestima, mágoa, rancor, irritação. Então, tudo isso assim a gente vai semeando, vai cultivando dentro do nosso jardim mental, que acaba virando um matagal se a gente não cuidar direitinho, né? Então, assim, tudo isso a gente pede que o que foi cultivado dentro da gente, por conta de emoções distorcidas e por falta de clareza e por falta de luz e de consciência espiritual, que seja liberado e curado de fato, assim. Então a gente solicita que a Saint Germain, que queime tudo isso com a chama violeta, que transmute, que transforme, né? E todas as energias que de alguma maneira você doou, que foram roubadas de você por qualquer circunstância, que elas retornem para você limpas, curadas, restauradas, né? Cada tipo de trabalho, de magia ou trabalho espiritual que a gente realiza, uma parte da nossa energia é colocada ali. E aquilo ali fica e vai embora e serve como moeda de troca, como alimento para diversos seres em diversos planos. Não vou nem entrar muito no mérito aqui dessa questão, existem muitos livros que falam a respeito disso, né? Então, assim, muito da nossa energia é doada, é roubada e existem vampiros energéticos, pessoas que nos obsediam, encarnadas e desencarnadas, obsessores encarnados e desencarnados. Então, assim, parte da sua energia ficam com as pessoas que você se relacionou, ficam com seus filhos, ficam com seus pais, fica doado nos seus objetos onde você tocou, roupas que você vestiu e que você se desfez. Tudo que a gente toca, tudo que permeia a nossa vida está rodeado da nossa energia, e nesse momento a gente pede que Saint Germain recupere essas energias pra gente, que traga de volta para o nosso campo, que elas sejam restauradas, a gente possa se sentir perfeitamente completo, nutrido, né, nesse momento. E a prece segue: uma vez que essas energias regressaram a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. O selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Afirme isso. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra, e assim é. Entendeu? Então, assim... eu vou trazer um vídeo depois sobre cordões energéticos e o quanto que a gente sofre roubo energético através desses cordões. Então é muito importante que eles sejam dissolvidos, que as suas energias sejam restauradas e que esses canais eles sejam fechados, que seu campo seja protegido, guardado, para que essas energias voltem e o frasco seja tampado e você consiga manter elas dentro de você, para que você consiga se sentir bem, se sentir energizado, se sentir no perfeito domínio, com a sua cabeça firmada, sem influências das pessoas que estão ao seu redor, falando na sua orelha o que você deve fazer, o que você deve deixar de fazer, né? Quantas situações você faz coisas que você não quer para se sentir incluso, aceito, amado, para você não se sentir criticado. Então, tudo isso é roubo energético. Nesse momento, você pede aqui a sua própria firmeza espiritual, você pede para que o seu corpo seja fechado, para que a sua mente seja firmada, para que você retome o seu domínio energético. Agora eu peço ao Cristo que esteja comigo e cure as minhas feridas e cicatrizes. E também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, Arcanjo Miguel, que me marque com o seu selo, totalmente tatuada, marcada, ferro quente com o selo do Arcanjo Miguel, né? Então eu peço e que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Afirme isso com toda a verdade do seu coração. Torne isso verdade na sua vida. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados,
ao comando Ashtar Sheran, aos anjos e arcanjos e todos os demais seres que tenham participado dessa cura e elevação contínua de meu ser Selá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth. Essa prece, ela vai ser feita durante 21 dias. Você vai estar 21 dias decretando luz e libertação para todas as áreas da sua vida, para o seu espírito. Isso tem um poder imenso, não tenha dúvidas. Agora a gente vai seguir para a parte 2 do vídeo, que é a parte de ritualização. Quais são as minhas recomendações no momento que você for iniciar a prece, quais são os preparos que são legais de você fazer. Primeira recomendação que eu faço para você, lógico que cada um tem os seus hábitos e tem a sua fé, mas eu vou trazer para vocês o processo como eu realizo, tá? Recomendo fortemente que você tenha uma velinha para acender em cada um dos 21 dias. Por que a vela? A vela é uma representação do nosso corpo físico, né? Ela é uma representação da luz que está sobre a nossa cabeça, da luz divina. A chama do fogo é um fogo queimador de energias deletérias. E a chama do fogo, ela também é uma abertura de portal elemental. Então, ela traz para você uma comunicação com outras dimensões através da chama do fogo, principalmente quando ela é acesa de forma intencionada. Como que a gente pode trabalhar essa vela de uma forma mais intencionada? Existem 2 dicas que eu quero passar para vocês a respeito do trabalho da vela. Aliás, 3, né? Lembrando que cada um tem os seus hábitos, eu estou passando aqui a forma como eu realizo. Se você sentir no seu coração de fazer de uma forma diferente, sinta-se totalmente à vontade, porque todos os elementos que são envolvidos nesse processo de ritualização da prece, é muito importante que eles estejam profundamente conectados com a sua crença espiritual, que você tenha fé verdadeira naquele movimento que você está realizando, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma vela para uma intenção espiritual, é colocar ela sobre a mão, entre as mãos, e esfregar ela e fazer uma energização nela, intencionando o que eu espero receber dessa prece. Então, a maioria das vezes que eu fiz a oração de 21 dias de São Miguel, eu sempre assim intencionei algum tipo de libertação espiritual, algum tipo de me soltar de alguma coisa que estava me aprisionando ou que estava gerando algum tipo de bloqueio mental, energético na minha vida. Então, assim, alguma necessidade que eu tinha de transpor alguma etapa da minha vida. Existem coisas que você sabe que você precisa atravessar uma parede e nem sempre você tem força ou tem capacidade espiritual ou intelectual para você fazer essa travessia. Às vezes se sente paralisado diante da vida, né? Então você precisa solicitar um socorro divino para que seja feita uma movimentação energética. Então eu sempre solicito minha libertação espiritual, eu peço para que os anjos e arcanjos me auxiliem, que abram os meus caminhos, que me ajudem a enxergar, principalmente trazer para o meu campo consciente as informações inconscientes que eu ainda não tenho capacidade de ver, que me ajudem a ter mais compreensão sobre quais são as coisas que eu tô fazendo de errado na minha vida, quais são as coisas que eu tô fazendo que tá afastando ou ofendendo a luz divina, entendeu? Então, e ainda assim, quando esses atos eles forem muito cristalizados dentro de você por conta de um comportamento contínuo que você tem, digamos que você é uma pessoa muito irritada ou alguma coisa assim, peça luz divina para que ela entre dentro da sua mente, do seu coração, e que ocorram liberações emocionais para que você consiga enxergar as circunstâncias de uma outra forma, que seja removido um véu dos seus olhos, da sua mente, do seu coração, para que isso seja transmutado de alguma forma em você. Então, intenciona, coloca bastante energia, pedindo a luz divina, peça em voz alta, afirmando o que você espera que a espiritualidade te atenda, né? Bate na porta do céu e fala: Pai, é disso aqui que eu tô precisando, me ajuda, socorro, pelo amor de Deus, né? Então, feito isso, outra coisa que eu gosto também é de escrever o meu nome na vela. Então, se eu estou precisando trazer para minha vida, alguma energia que eu quero receber essas energias, eu vou escrever o meu nome inteiro de batismo, o nome que meus pais me deram, do pé da vela
até a cabecinha dela. Daí você pega um palitinho e escreve o seu nominho ali. Se caso você estiver precisando tirar alguma coisa do seu campo, remover de alguma maneira alguma energia, gerar algum tipo de banimento, ou até mesmo uma libertação espiritual de um trabalho que tenha sido feito para você, ou qualquer coisa assim, que você está sentindo uma influência espiritual, acho que mandaram uma demanda na minha vida, mandaram uma inveja, qualquer coisa. Então você pega e vai escrever o seu nominho da cabecinha da vela pro pé. Daí você, fazendo isso, a gente segue para a dica 2 a respeito da vela. Outra coisa que você pode fazer na sua velinha é ungir a sua vela. Eu gosto de ungir com óleos específicos a minha vela. Ou eu vou utilizar um óleo essencial de olíbano, de mirra, algum óleo desses que são mencionados como óleos bíblicos, óleos de unção, ou até mesmo o azeite. Então, eu tenho um blendzinho aqui de óleos essenciais que são para essa conexão crística, e eu tenho também um azeite que eu tenho que ele é consagrado também, com preces bíblicas, com salmos, que ele é específico para trabalhos de libertação espiritual. Então você pode pegar um pouquinho desse óleo. Então o que é recomendado? Você pega a sua mão direita, que é a sua mão doadora de energia intencional, e você vai molhar com um pouquinho de óleo o seu dedão, esses 2 dedos, e você vai ungir a sua vela. A unção, ela vai ser feita exatamente no mesmo sentido em que você escreveu o seu nominho na vela. Então, por exemplo, se você quer fazer um descarrego na sua vida, tirar alguma energia que está atrapalhando a sua vida, você vai fazer a unção nesse sentido. E se você quer energizar a sua vida, trazer proteção, trazer mais luz crística, você se sentir melhor, qualquer tipo de proteção que você esteja pedindo, seja para entrar no seu campo, para você receber, você vai ungir do pezinho para a cabeça, né? Então a gente vai fazendo aqui a unção dela, seja de cima para baixo, ou seja de baixo para cima, pode ungir o pavio também, e vai mentalizando, energizando. Se você quiser visualizar alguma cor que tenha relação com o raio energético que você está trabalhando, então se você precisa trazer mais ordem, mais direção para sua vida, você pode mentalizar uma luz azul. Se você precisa trazer transformação para sua vida, transmutação, a liberação de alguma coisa muito antiga, algo que precisa ser transformado dentro do seu espírito, você pode pensar numa luz violeta. Ou se você precisa de ajuda espiritual para potencializar os seus estudos, para você ter mais concentração, clareza mental, você pode mentalizar uma luz dourada, uma luz amarela, e assim sucessivamente. Se você está com falta de energia física, você pode mentalizar uma energia laranja, e você vai fazendo a unção da sua vela, intencionando, colocando toda a sua energia ali. Uma outra dica para sua vela é você colocar um elemento seu corporal, um fluido. Então, assim, em muitos processos de magia se utilizam inúmeros fluidos corporais para que eles sejam realizados, né? Mas vamos nos ater aqui, que é um trabalho crístico, um trabalho luminoso. Então, você pode utilizar a sua saliva, ou você pode utilizar as suas lágrimas, ou você pode utilizar o seu suor para poder fazer a cruz desta vela. Tudo vai depender da sua intenção. Então, por exemplo, se você precisa ter mais firmeza na sua vida, se você precisa ter mais voz ativa na sua vida, se você precisa ter mais poder pessoal, você pode utilizar a sua saliva. Daí você vai, lambe seu dedão e faz 3 cruzes no pé da vela. Aqui você vai estar ungindo a vela com o seu DNA, com a sua força energética corporal. Se você está pedindo por uma libertação espiritual e você está passando por um momento de muita dor e algo muito doloroso e você quer remover um sofrimento de você, você pode ungir com uma lágrima sua. Digamos que você esteja chorando, clamando, você pode fazer esse movimento das 3 cruzes no pé da vela com a sua lágrima. E assim sucessivamente, né? Então, tudo isso são elementos que você carrega ainda mais a vela com a sua energia, para que no momento que ela esteja ardendo em chama, recebendo a força da prece e do decreto, ela simbolize você, com o seu nome,
com o seu fluido, com as suas intencionalidades, com toda a luz que você colocou aqui, para que seja um elemento de constelação do seu próprio ser no momento que você estiver realizando isso, tá? Outra coisa que é muito legal é durante o processo da prece, você realizar movimentos que mostre o quanto que você deseja de fato receber aquilo, né? Então, digamos que você está diante de um rei e você precisa se apresentar e você precisa fazer um pedido. Então, muitas vezes a pessoa chega ali numa corte, ela pede licença, ela abaixa a cabeça, ela se curva, se prostra, faz movimentos, etc, para mostrar a reverência que ela tem diante daquele ser que está diante dela. Então, eu particularmente, todas as vezes que eu vou fazer a prece de São Miguel, eu inicio ela, às vezes, dependendo da situação, eu faço ela os 21 dias de joelho, entendeu? Você pode até colocar algum colchonetezinho debaixo do seu joelho, uma almofadinha assim, mas eu faço, quando o clamor é muito grande e eu tô precisando demais, é de joelho que eu faço, lendo ali e clamando de fato, assim, solicitando a luz divina aos céus, erguendo a minha mão, chorando e clamando e pedindo e afirmando em voz alta com toda a força do meu coração. Se de repente você está muito derrubado, você está precisando se levantar, que você está precisando de força, de dignidade, de alguma coisa assim, você pode fazer ela de pé. Daí você sente espiritualmente de qual maneira você deve executar. Então, se você tiver alguma dúvida, se posicione de pé, sente a energia do seu campo, sente aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando e peça para que a luz divina te indique de que forma você vai fazer ela. Você não precisa fazer os 21 dias da mesma maneira, mas você pode escolher assim, de acordo com a sua intuição, e a luz divina vai te dizer, faz de joelho, faz em pé, faz com a cara no chão, não importa. O que a sua intuição mandar, você vai e faz. Outra coisa que também é muito fundamental é você buscar ter um altar na sua casa. Se você não tiver já construído e assentado um altar na sua casa, para a luz divina que você vai dedicar essa prece, recomendo fortemente que você busque fazer isso. E que você coloque nele, você limpe ele energeticamente, né? Você pode, de repente, pegar uma água com sal grosso, pegar um paninho, fazer a limpeza energética dele. Você pode acender um incenso para fazer a limpeza energética do seu altar, ali para você poder consagrar ele para receber essa luz. Você pode passar um incenso e uma defumação no ambiente onde você vai iniciar os 21 dias. Você não precisa fazer isso todos os 21 dias. Você pode fazer essa defumação antes de começar. E daí depois você segue acendendo só um incenso no local, ou então você pode de repente passar um óleo essencial na sua mão para você poder sentir o perfume daquelas essências que tem uma ligação com a luz divina, que você acha que te conecta de alguma maneira. Então tudo isso são ofertas espirituais que você faz ao grande rei que vai ali te atender nos seus pedidos. Então quando eu faço, eu tenho um altar colocado para o meu pai, eu coloco flores no meu altar, eu energizo ele com as minhas preces, eu leio os salmos, eu acendo incenso, eu passo óleo na minha mão, eu espirro uma água florida, eu espirro uma essência, tudo que eu puder ofertar ao divino para tornar aquele momento assim mais imantado, mais energizado, eu colocar assim todas as minhas oferendas de amor materiais, além das minhas lágrimas, das minhas palavras e do meu coração quebrantado que está sendo oferecido nesse altar, eu também coloco esses outros elementos que eles são muito importantes, né? Então eu sempre procuro deixar esse altar preferencialmente numa altura onde, se eu for posicionar a vela nesse altar, essa vela esteja acima da minha cabeça. Ele não precisa ser um altar muito alto, mas se você conseguir que ele esteja acima da sua cabeça, é melhor. Se não tiver como, se for uma mesinha ali, ali na altura da sua cintura, não tem problema, daí você pode se ajoelhar e durante o momento da prece a vela está acima de você e daí depois você mantém ela lá. Mas é muito importante que durante o momento da prece a vela esteja acima de você, que o portal esteja acima de você e que você se comunique ali. Você pode falar lendo o papel, ou então você pode ir lendo os trechos e olhando para cima. Você vai escolher de qual que é a melhor forma para você realizar esse processo, tá? Outra coisa que é muito legal de fazer também é você ter durante esse processo da prece 2 copos com água. Por que 2 copos com água? Vou explicar.
ajuda bastante porque a água ela é um condutor emocional, ela é um condutor energético e ela também é um elemento que faz parte de inúmeras consagrações. Daí você vai posicionar esses copos, um à esquerda da vela e o outro à direita da vela, e cada um desses copos vai ter uma função e você vai dar uma destinação diferente para essa água ao término de cada prece. Então o copo que estiver à sua direita, que você colocar com a sua mão direita ao lado da vela, ele vai ser um copo que ele vai estar sendo energizado, vai receber energia divina nele. Tá? Ao término da prece, você vai poder beber dessa água, porque essa água ela vai ser imantada e energizada com energia divina, curativa. Então a água que tiver à sua direita vai ser a água que você vai beber, então você vai colocar a mão sobre o copo e pedir para que a luz divina seja canalizada através dessa água, que você possa receber elementos de energia positiva, de cura, de luz, das letras sagradas, do Divino Criador, da criação, de todas as bênçãos que puderem ser derramadas naquele copo para que você possa ingerir ele depois. E o segundo copo você oferta ao seu anjo da guarda e pede para que ele puxe para essa água todas as energias suas que não estão em conformidade com a energia divina e que todas essas energias sejam extraídas de você, condensadas nessa água para que você possa descartar ela depois. Também são outras formas de você incluir novos elementos dentro da sua prece para trazer ainda mais esses reforços de fé e de ritualização. Se você é da turminha da Cabala, se você curte a Sefirot, 72 nomes de Deus e todas essas coisinhas assim que eu adoro, você pode também fazer durante esse processo, antes ou após a prece, meditação nas letras sagradas. Então eu tenho aqui todos os 72 nomes de Deus, cada um com as suas intenções em hebraico. E daí quando eu vou iniciar meus 21 dias, desses 72 nomes, eu tenho cada um cardzinho aqui, então eu vou lendo cada um deles e vou vendo quais dessas intencionalidades que cada um traz, qual é a virtude divina que cada um deles traz, e eu separo, dos 72 eu separo 21 para eu poder meditar em cada um deles um dia. E daí normalmente eu coloco aqueles que têm as energias mais densas e mais difíceis de liberar nos primeiros dias da prece, daí você vai intuir a ordem que você quer fazer essas liberações, e aqueles que tiverem as forças mais luminosas, mais altas, frequências mais positivas, né? Eu coloco no final para terminar os 21 dias com a vibração lá em cima. Então, se você gosta de escanear as letras sagradas, de meditar nos nomes divinos, essa também é uma opção para você poder incluir nos seus 21 dias de preces com São Miguel. Outra coisa que você pode fazer também se caso você não fizer, né, a meditação nas letras sagradas, ou se você não tiver nenhum outro elemento para incluir, você queira fazer de uma forma mais simples, você pode também incluir salmos. Então, existem inúmeros salmos de louvor, salmos de libertação, salmos de cura, salmos de vitória, de proteção, salmo para trazer mais felicidade para a vida. Então, assim, cada um dos salmos, ele traz uma frequência diferente, e daí você pode escolher um para fazer ou dois para fazer. Então você pode fazer os primeiros 10 dias amparado em um salmo e os últimos 11 amparado em outro. Você pode escolher o momento que você prefere fazer, se você quer abrir a sua prece com o salmo, se você quer fechar a sua prece com o salmo, também é muito legal, é super válido. E daí se você tiver dúvida em relação à funcionalidade de cada salmo, daí você pode jogar no Google, procurar assim, para que servem os salmos, qual que é a energia de cada salmo, qual que é o anjo ligado em cada salmo. Tem várias tabelinhas lá que trazem essas referências, né? Então é muito interessante. E a energia dos salmos também, paralelamente à frequência de São Miguel, ela pode ser usada para você também fazer água consagrada, que você pode utilizar no lugar do óleo na sua casa. Então você pode pegar uma garrafinha de água assim como essa, né? Que eu tenho uma dessa, eu tenho uma maior, e que eu faço a consagração dela com a luz dos salmos. Então assim, eu fiz a consagração dela na luz de todos os salmos, então eu fiz a leitura de um por um, logicamente que não no mesmo dia, né? Então eu separei ali, fazia mais ou menos 10 salmos por dia e dividi ele ali em várias semanas, né? E daí eu ia fazendo a leitura de cada um dos salmos em voz alta,
com o máximo do meu amor no coração, louvor, sentindo cada uma das palavras, ofertando essas palavras e o sentimento envolvido nelas à luz divina, segurando o meu frasquinho na mão, e essa água ela ficou totalmente consagrada e imantada pela luz dos salmistas. Então essa água é uma água benta que você pode utilizar para você consagrar a si mesmo e a objetos na sua casa. Você pode utilizá-la para fazer a unção da sua vela, você pode fazer a limpeza do seu altar com ela, você pode simplesmente, quando você precisar de uma bênção ou você tiver com algum tipo de perturbação espiritual, você molhar a sua mão, você ungir a sua coroa, ungir o seu coração, fazer uma prece, né? Então essas águas, elas são muito importantes, as águas são grandes catalisadores de energia, tudo que você derrama de luz sobre a água e de bênçãos e de prece e de orações, ela fica ali armazenada para que você possa recorrer a essa luz quando você tiver necessidade. Então se você não tiver o seu óleo, você pode fazer isso com água mesmo, que é uma instrução um pouco mais simples para que você tenha elementos físicos de bênção na sua casa. Outra coisa que eu acho muito importante também, que você pode acrescentar durante o seu processo de 21 dias, é você escolher uma música para te acompanhar durante essa jornada. Então existem muitas músicas que são frequências em hertz, músicas que são dedicadas a anjos, músicas que são instrumentais de louvores, músicas instrumentais que são específicas para as preces. Então você escolhe uma música, preferencialmente sem letra, apenas melodia, só instrumental, para que ela possa te acompanhar durante todos esses 21 dias. É recomendado que você utilize sempre a mesma música, para que aquela música te leve até aquele momento sagrado, para que ela se torne um local espiritual, que aquela frequência vire o seu sanctum celestial, para que você seja imerso por aquelas ondas e quando você ouvir aquela música, você saiba que aquele é um momento de prece, que é um momento de entrega, que é um momento de libertação. Sempre que você escolhe uma música para você poder utilizar ela nesses processos, ela acaba se tornando uma referência espiritual da sua comunicação com Deus. Eu já tive inúmeras experiências assim de eu escolher uma música que é específica para as minhas preces, né? E de repente eu vou em um ou outro lugar e às vezes eu tô pedindo um sinal, tô fazendo uma oração e do nada toca a musiquinha que eu utilizo ali para fazer as minhas orações e é como se fosse Jesus falando comigo: olha, estou aqui, estou te ouvindo, né? Não me esqueci de ti, essa é a nossa canção, esse é o nosso momento. Então isso acontece muitas vezes comigo. Então eu trago também esse elemento ali também para poder criar uma aura de mais entrega, para você poder ir mais fundo na sua entrega emocional para esse momento da oração. Então, entre os elementos que eu citei, você tem um altar para você dedicar à luz divina, que você vai consagrar, você ter uma música que você vai escolher para o seu momento de prece, você ter uma água, um óleo, um incenso, qualquer outro elemento físico que você possa fazer a sua unção e a unção dos seus objetos que você vai utilizar, e que você tenha ofertas de louvores ao seu Pai, que você oferte uma flor, que você oferte um incenso, que você oferte a sua vela, que você oferte óleos e muito principalmente que você oferte as suas afirmações de todo o coração, né, e todo o seu clamor e o seu desejo verdadeiro de proporcionar para si mesmo, para a sua energia, para aquele momento da sua vida por meio daquela oração uma transformação muito profunda. E eu não tenho dúvida que com todos esses elementos, com certeza você vai conseguir atingir resultados muito positivos com a oração de São Miguel. Se você já fez os 21 dias de São Miguel e você teve uma experiência espiritual muito legal, deixa aqui nos comentários. Ou então, se caso você quiser que de repente a sua experiência de São Miguel volte aqui e se torne um vídeo contando um pouquinho do seu relato, contando melhores momentos, ou você queira deixar um depoimento a respeito de como que foi para você, eu vou deixar também fixado aqui na descrição do vídeo o meu e-mail. Daí você pode me escrever contando como que foi para você e daí as histórias mais legais que eu ler eu vou transformar num outro vídeo para trazer como depoimentos para motivar para que outras pessoas possam estar realizando todo esse processo e recebendo todas as bênçãos. A minha experiência pessoal com a oração de São Miguel é que em alguns casos eu já obtive liberações espirituais muito fortes com apenas uma sequência de 21 dias e teve outras vezes que eu estava passando por situações muito mais complicadas que eu precisei fazer 3 ciclos de 21 dias. Então eu fiz os 21 dias, dava uma pausa de uma semana, fazia mais 21 porque a coisa estava brava, mas eu consegui, ao término do processo, liberar tudo que eu tinha necessidade e poder alcançar o que eu estava precisando ali no momento. Então você vai sentir
qual que é a sua necessidade, o quão tenso, quão pesado tá ali o seu campo e qual o tamanho do seu clamor, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, deixa sua curtida, curte, compartilha, deixa seu comentário, conta aqui pra mim se você já fez, como que foi pra você, se você gostou, se foi uma experiência muito profunda, e divida esse vídeo com as pessoas que têm a dúvida sobre como fazer, ou que fez e não gostou, ou que fez e não entendeu, ou que fez e não teve os resultados que desejava. Quem sabe seguindo essas dicas a pessoa tenha resultados muito legais e volta aqui também para deixar o seu depoimento.